Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Olá, você está pronto para começarmos a estudar a Batalha do Armagedon? Então pegue a sua Bíblia. Mas antes de entrar no assunto de hoje, que tal oferecer para você mais uma vez o Guia de Estudos Evidências, que poderá ser seu inteiramente grátis e é fácil adquirir. Você pode tentar através do QR Code, preencher o cadastro e a revista ou o Guia de Estudos será enviada à sua casa. Você também pode solicitar pelo site biblia.com.br ou ainda pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados no mundo, mas não nos damos conta do conflito espiritual que está em nossa volta. De modo invisível, existe nesse exato momento um conflito do bem contra o mal e os dois lados brigam por nossa causa. Esta é a tônica do Apocalipse. Em 1998, o ator Bruce Willis estreou um filme intitulado Armageddon. O filme fez muito sucesso no mundo inteiro. O período que antecedeu a chegada do ano 2000 encheu de inspiração os apaixonados pela ideia do fim do mundo e, por isso, muitos filmes foram feitos sobre essa temática. O Armageddon, de Willis, apesar de ser inspirado no Apocalipse, não tem nada a ver com o original na Bíblia. De qualquer modo, ambos demarcam o fim de uma trajetória, o fim da própria raça humana. Mas não se apavore, nem saia correndo da sala procurando pedras que caem do céu. O Armagedon, como está na Bíblia, diferente de Armageddon, é a guerra de Deus em favor de seus filhos. Logo, não há o que temer, isto é, se estivermos ao lado do Altíssimo. Mas como será essa batalha do bem contra o mal? No programa anterior, você viu algo sobre as 7 pragas do Apocalipse e percebeu algum detalhe ecológico que elas podem ter, mas, acima de tudo, o seu aspecto judicial. Eu digo isso porque não podemos esquecer que elas são juízos de Deus sobre a terra. Nesse contexto, o anúncio do Armagedon aparece como uma espécie de parênteses entre o 6º e o 7º flagelos. Eu vou pegar a minha Bíblia e vou ler o texto para você de Apocalipse capítulo 16. Preste atenção no que ele diz. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Descrição estranha, não é mesmo? Durante muito tempo, as pessoas liam esta passagem e a interpretavam como sendo uma referência a guerras humanas envolvendo potências mundiais. No século XIX, comentaristas da Bíblia se dividiam em 2 linhas de interpretação. Uns viam na profecia do Armagedon apenas uma referência de João à perseguição anteriormente comandada por Nero, e nesse caso o Armagedon já estaria no passado quando o Apocalipse foi escrito, enquanto outros estudiosos entendiam que 5 das pragas de Apocalipse 16 já haviam se cumprido no passado. A 6ª estaria em cumprimento e somente a 7ª reservava-se ao futuro. O rio Eufrates, mencionado na 6ª praga, por essa interpretação, seria o Império Turco ou o islamismo. Guilherme Miller, pregador batista norte-americano, acrescentou algo à interpretação do texto. Para ele, os reis do Oriente, mencionados no verso 12 do Apocalipse, seriam as nações da Europa e os 3 espíritos imundos, os 3 poderes políticos, a saber, o islamismo, o romanismo e o imperialismo. Eles eram, pois, os governantes da terra. Miller ensinava que essas 3 entidades levantariam todos os países numa oposição
ao mundo religioso. Os Estados Unidos, em sua interpretação, haveriam de ser o epicentro da batalha e o clímax seria a volta de Cristo, que estaria profetizada na Bíblia Sagrada. Uma variante da ideia de Guilherme Miller, sustentada por Josias Litch, entendia que o secamento do rio Eufrates seria um acontecimento histórico e real que provocaria a reunião de todos os reis da terra. Seguindo-se a isso, as três entidades mencionadas, islamismo, romanismo e imperialismo, se dirigiriam à Palestina e lá, sob terríveis pragas, entrariam em combate com Cristo na batalha final. Hoje, essas interpretações estão superadas em grande parte. Os que veem no Armagedon uma batalha envolvendo a Turquia se decepcionaram. Em 1922, o Império Otomano entrou em colapso e, pouco tempo depois, ele acabou caindo, dando início à República Turca, que acabou abdicando o título de líder espiritual do islamismo. Na década de 1980, uma entusiasmada febre apocalíptica fez muitos anunciarem que o Armagedon seria um conflito envolvendo a ex-União Soviética e os Estados Unidos. Quando isso ocorresse, estaria deflagrada a Terceira Guerra Mundial. Hal Lindsey, escritor americano com milhões de livros vendidos, chegou a descrever em detalhes como se daria o conflito. Se ele estivesse certo, Cristo já teria voltado em 1988. Em seu best-seller, Anos 80, Contagem Regressiva para o Juízo Final, Lindsey propunha que um drama político se daria em torno de Israel e envolveria um exército asiático de 200 milhões de soldados. Para Lindsey, tudo aconteceria mais ou menos assim. Um ditador romano, evidentemente o anticristo, surgiria na Europa e dominaria as 10 nações do MCE, Mercado Comum Europeu. Este Führer do futuro, conforme o apelido dado pelo próprio Lindsey, assinaria um tratado com Israel, patrocinando uma reconstrução do templo judeu na cidade de Jerusalém. Porém, 3 anos e meio depois, ele rescindiria do acordo, exigindo que o templo tivesse uma estátua em sua homenagem para a adoração de sua própria pessoa. Imediatamente após esse entrave, a Rússia invadiria Israel e anexaria Jerusalém ao território soviético. Então, os reis do Oriente, que para eles seriam a China, Estados Unidos e países aliados, viriam para socorrer Israel. O anticristo, por sua vez, usaria os países europeus para formar um grande exército, os 3 espíritos imundos que se dirigem aos reis de toda a terra, e também entrariam na briga. Aí sim viria o Armagedon, uma guerra mundial pelo controle do planeta. Israel, é claro, seria o palco desse conflito armado e no auge dos acontecimentos, Cristo surgiria no céu, trazendo o juízo sobre todos. Em certo ponto, seria até bom se Lindsey estivesse correto, pois assim Jesus já teria voltado. O passar dos anos, no entanto, mostrou que o seu prognóstico profético estava longe de ser coerente. Ele não conseguiu acertar em nada do que escreveu naquela ocasião. Olhando mais atentamente os detalhes apresentados aqui em Apocalipse 16, 12 a 16, você perceberá que na Bíblia encontra-se anunciada uma guerra de proporções cósmicas e espirituais, onde os poderes do bem e do mal entram em choque no fim da história. Algo muito pior do que seria uma guerra de proporções universais. Nessa luta, serão usados não armas nucleares, nem fuzis AR-15, mas é o próprio Deus com seus anjos que virá para destruir Lúcifer e os que a ele se aliam. Durante muito tempo, o bem e o mal estiveram personificados em indivíduos que atuavam na Terra, representantes da luz ou das trevas. Hitler, por exemplo, poderia ser considerado como um agente nas mãos de Satanás, e Gandhi, um agente nas mãos de Deus. Já na Batalha do Armagedon, Deus e seu inimigo não usarão mais intermediários. A intervenção dessa vez será direta e Cristo será o vencedor do conflito que atravessou séculos e séculos de história. Para entender bem como esta profecia
funcionava na cabeça do profeta João, é importante ter em mente que ele era um judeu do primeiro século e dizia as coisas conforme a sua própria cultura. Deus não ditou para João tudo o que ele deveria escrever, mas deu-lhe a inspiração, de modo que o estilo e a forma de apresentar as ideias são totalmente próprias de sua pessoa. Levando em consideração os antecedentes judaicos do apóstolo, nós devemos nos perguntar como o judaísmo da época entendia a história. Em sua mentalidade oriental, os judeus acreditavam que a história humana passada era uma grande profecia a respeito do que estaria por vir. Por exemplo, Adão foi criado numa sexta-feira e neste mesmo dia Deus tirou-lhe uma costela, fazendo surgir Eva. Esse episódio tipificava na mentalidade judaica um acontecimento ainda maior. Jesus morre numa sexta-feira e a costela de Jesus é ferida e nasce uma nova mulher, a igreja apresentada na profecia. Você viu como funciona esse paralelismo? Isto não se trata de um alegorismo, eles chamam de midrash. É uma maneira judaica de encarar eventos passados como vaticínios de coisas que voltarão a se repetir. Porém, é claro, voltarão a repetir num contexto maior do que aquele anterior. Agora que você já sabe como funcionava a cabeça do judeu, do apóstolo e do midrash, leia de novo o texto e tente entender o episódio passado que ele representa. Não parece muito com a destruição de Babilônia? Aqui especificamente o texto parece apontar a figura de Ciro, pois foi ele que, juntamente com Dario, veio do Oriente, desviou as águas do rio Eufrates e atacou a cidade de Babilônia. Isaías descreve isto como sendo um vencedor que vem do Oriente para libertar o povo de Deus do cativeiro, Isaías 41, verso 2. Aliás, essa referência geográfica, Oriente ou lado do nascente do sol, é importante na profecia. Assim como o sol surgia do leste ou Oriente, também era de lá, segundo a tradição judaica, que viria a salvação. O mal, por sua vez, vem do norte, o Messias vem do Oriente. Perceba na Bíblia, é no nascente do sol que sai o anjo de Apocalipse 7, verso 2, com o selo de Deus. Também foi na banda do Oriente que Deus plantou o jardim do Éden. É do lado oriental que eles esperavam o rei Messias. Na visão de Ezequiel, quando Javé volta a seu templo, a sua glória chega do lado do nascimento do sol, Ezequiel 43. Ora, como enviado de Deus para libertar o povo cativo, Ciro se transforma num símbolo do Messias vindouro. É exatamente isto que temos apontado aqui, a volta de Cristo para destruir a Babilônia mística e novamente libertar o seu povo. Quanto à expressão plural reis, é possível que esta represente uma referência histórica às figuras de Ciro e Dario. Outra maneira de entender esse plural usado no texto é a promessa de Cristo de que o vencedor se tornaria rei juntamente com ele mesmo, Apocalipse 1, versos 6 e 2, 26. Se for esta a ideia por detrás do versículo, então a profecia se estende até depois do milênio, quando os que não receberam a marca da besta reinam com Cristo, participam como juízes na destruição final dos ímpios. Ou então ainda podemos também entender aqui uma referência a Cristo voltando nas nuvens com sua comitiva. Os anjos, os 24 anciãos vestidos de branco, todo o céu vem para buscar os que estão na terra. Quanto à apresentação da tríade satânica, dragão, besta e falso profeta, o que temos aqui é a confederação do mal, enviando seus representantes malignos, os três espíritos em forma de rãs, com o fim de ajuntar o povo ímpio num só exército de desafio à soberania de Deus. Esses três espíritos imundos são, de certa forma, a contrafação daqueles três anjos do capítulo 14 que anunciam a todo mundo a vinda do juízo de Deus. Nesse momento, as nações que já se encontravam unidas em torno da marca da besta e da adoração de sua imagem são reunidas no local chamado Armagedon. Mas onde ficaria esta localidade? Seria ela um lugar real, detectável no mapa? A palavra Armagedon, em hebraico, significa montanha de Megido. Mas Megido não é uma montanha, e sim uma antiga cidade, Tel El Mutselim, situada na planície de Esdrelon, com cerca de 20 camadas de ocupação que nos permitem seguramente datá-la desde os tempos de Abraão até o período persa. Contudo, devemos lembrar que o termo hebraico Armagedon
Ar, mas Megido, não se refere necessariamente a uma montanha que se chamasse Megido, mas a uma elevação montanhosa que pertencesse àquela região, àquele lugar. Era costume daquela época situar assim acidentes geográficos de determinada região. Com esta mentalidade, seria muito correto chamar o Corcovado de Montanha do Rio de Janeiro, pois o Rio é a cidade mais próxima. Tanto é que o Mar da Galileia tem esse nome porque fica na região da Galileia. O nome dele seria Mar de Tiberíades. De acordo com as indicações arqueológicas, Megido era uma cidade antiga que jazia aos pés da Serra Montanhosa do Carmelo. O texto parece dar peso a essa montanha do Carmelo e não à cidade em si. Tendo isto em conta, podemos localizar o Monte Carmelo como sendo o Monte de Megido. Agora você já sabe responder o que aconteceu no Monte Carmelo. Pegue a sua Bíblia e confira comigo. Ali teve a famosa batalha entre Elias e os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, 20 a 40. Ali as forças do bem e do mal, representadas por Elias de um lado e os adoradores de Baal do outro, se encontraram tipificando uma batalha que também será travada no futuro, envolvendo todo o planeta. Uma batalha da luz contra as trevas, uma batalha do bem contra o mal. Foi também na região de Megido que se travaram sangrentas batalhas representadas na Bíblia Sagrada. Veja Juízes 4, 12 a 16, 2 Reis 23, 39, Zacarias 12, 9 a 11. Tudo isto faz com que este nome simbolize a derrota final dos exércitos inimigos de Deus que se angustiam ao verem a glória do Messias traspassado. Mateus 24, 30, Apocalipse 1, verso 7. Mais uma vez, volta-nos à mente a batalha final de Deus contra os ímpios. A vitória de Deus também é a vitória de todos os que ficam firmes ao lado da verdade. A batalha do Armagedon, portanto, representa a volta de Jesus para buscar os seus queridos. Jesus estava com seus discípulos realizando a última ceia. Era noite de Páscoa e havia algo estranho no ar. O mestre dizia coisas difíceis de entender. Afirmou que seria traído por um de seus discípulos, que em breve enfrentaria a morte na cruz. A sua partida estava chegando e, em pouco tempo, ele voltaria para a casa do Pai. Era, portanto, um ambiente triste, de despedida. Atônitos, os apóstolos pareciam não compreender detalhadamente aquilo que o mestre estava falando. Era tão forte a dor de separar-se do seu rabino que a sua emoção parecia bloquear-lhes o entendimento para não sofrer ainda mais diante daquilo que Jesus estava revelando para eles. Percebendo o desconforto em seus corações, Jesus falou algo muito bonito aos seus apóstolos. Eu vou ler para você. Não fiquem assim preocupados. Vocês sempre creram em Deus, creiam agora em mim. Sabem, na casa de meu pai há muitos quartos e eu estou indo preparar um lugar para cada um de vocês. E depois que eu for e terminar a preparação desse lugar, eu voltarei e levarei vocês para morar comigo, para nunca mais precisarmos dizer adeus. Uma paráfrase de João 14, 1 a 3. Finalmente, uma boa notícia em meio a tantas tragédias, tantos problemas. O mestre iria embora, é verdade, mas não para sempre. Ele voltaria um dia para buscar os seus discípulos e levá-los para a casa do Pai. Então não havia motivo para temor. Jesus sempre cumpre aquilo que promete. Havia, contudo, uma incógnita que permanecia latente na mente dos que ouviam. Quando seria aquele reencontro? Algum tempo antes, no Monte das Oliveiras, Jesus já havia falado da impossibilidade de saber o tempo de sua vinda. A respeito daquele dia e hora, afirmou ele, ninguém sabe, somente o Pai, Mateus 24, 36. Talvez inconformados e descontentes com essas ideias, os seguidores de Jesus voltaram novamente a inquirir-lhe depois da sua ressurreição e falaram, mestre, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar a paz a Israel? Com paciência, ele novamente disse, não compete a vocês, meus filhos, conhecer os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Atos 2, 6 e 7. E depois de dizer isso, ele foi assunto aos céus. 2 anjos então se puseram no meio do grupo, que perplexo olhava Jesus subindo nas alturas. Eles estavam materializados em forma humana, mas ainda mantinham um semblante celestial. A Bíblia descreve esses anjos como sendo
homens vestidos de branco, o que nos dá a entender que havia neles algum destaque em relação aos demais espectadores. Com uma potente voz, esses estranhos homens relembram à multidão a promessa feita pelo Filho de Deus. Eles disseram o seguinte: Ei, pessoal da Galileia, por que vocês ficam olhando para o alto sem saber o que fazer de suas vidas? Não se esqueçam que esse Jesus, que dentre vocês foi recebido lá em cima no céu, vai voltar do mesmo modo como vocês o viram subir. Atos 2, verso 11. O tempo foi passando, e com ele a geração daqueles que receberam pessoalmente esta promessa. Os que chegaram depois também ouviram dos antecedentes a história de Cristo e seu futuro retorno para a alegria de seus filhos. Alguns, no meio do caminho, desanimaram da fé, outros esqueceram de continuar esperando. Parece tão demorado que foram até tentados a pensar que tudo não passava de um engano, que Jesus nunca voltaria, ou, usando um eufemismo, que Jesus resolvera mudar os planos em relação à sua vinda. Grupos separatistas começaram a espiritualizar o tema da segunda vinda. Alguns diziam que ele já havia voltado, enquanto outros individualizavam o evento, dizendo que sempre que alguém morria, Jesus voltava para aquele que morrera. Os céticos, é claro, riam da esperança cristã e proclamavam a plenos pulmões que Jesus era um enganador. Mas veja o que afirmou o apóstolo Pedro. Lembrem-se de que nos últimos dias virão escarnecedores segundo seus próprios escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Pois desde que nossos ancestrais morreram, todas as coisas permanecem como desde a criação, como desde o princípio da criação. Só que eles se esquecem que por muito tempo também houve céu e a terra e que surgiu da água conforme relata a palavra de Deus. Ora, pela mesma água, o mundo foi um dia repentinamente destruído. Do mesmo modo, os céus que agora existem e a terra, segundo a mesma palavra, encontram-se reservados para a consumação no fogo. Eles estão sendo guardados para o dia do juízo e extinção de todos os que amam a injustiça. 2 Pedro 3, 3-6. Há um episódio que lembra as palavras que você acabou de ouvir. Conta-se que certa vez uma garotinha, nos seus 6 ou 7 anos, entregou um folheto missionário para um homem. E nesse folheto estava escrito: Jesus em breve voltará. Sem a menor sensibilidade para com a criança, aquele adulto devolveu o panfleto, soltando um irritante sorriso e falou com voz de deboche: é mesmo, garotinha? Quer dizer que Jesus está chegando? Então, quando ele vier, diga que eu deixei um abraço para ele. Isto é, se ele vai voltar mesmo. A garotinha, com simplicidade juvenil, respondeu: se Jesus vai aceitar o abraço do Senhor, eu não sei. Mas, se eu me lembro bem, o apóstolo Pedro disse que viriam homens como o Senhor, debochando da promessa de Cristo. Eles seriam queimados, virariam cinza no dia do juízo. Desculpe, moço, mas acho que o senhor tem um problemão para resolver. Segundo a Bíblia, a volta de Jesus é um evento que encerra dois sentimentos ao mesmo tempo. Para aqueles que estão em harmonia com Deus e amam a sua lei, ela será um momento de alegria, de muita expectativa. Aquele que está por vir não é um estranho, nem um exterminador do futuro. Ele é o seu Salvador e virá para buscá-los, para que eles possam morar com ele em seu reino. Por outro lado, há uma grande multidão que não demonstra nenhuma simpatia ou vontade de estar com o Mestre. Eles rejeitam a sua graça e fecham os olhos à lógica de sua palavra profética. Estes, afirma o Apocalipse, pedirão aos montes que caiam sobre eles e os livre daquele terrível dia do Senhor. Apocalipse 6, 15-16. Nesse dia, segundo a Bíblia, os mortos em Cristo vão ressuscitar e os que estiverem vivos serão levados pelos anjos até as nuvens. E os ímpios serão destruídos, é claro, pelo furor da ira de Deus. E de que lado você quer estar nesse dia? Deixe-me contar uma outra história para você que eu li certa vez. Há um romance medieval que traz o relato de um poderoso príncipe que era um cavaleiro das cruzadas que se apaixonou por uma jovem moura. Isto quando ele estava nas campanhas para conquistar Jerusalém. Tomando a moça pela mão, ele a levou até um belo castelo,
num lugar protegido da guerra, e a deixou ali. Ela era uma jovem pobre, acostumada ao sofrimento do deserto, que mal se continha diante da suntuosidade daquele castelo onde o príncipe a deixara enquanto a guerra estava acontecendo. Por motivos legais e de guerra, ele ainda não podia levá-la para o seu próprio reino, por isso teve de deixá-la ali, provisoriamente naquele castelo, até que pudesse voltar para oficializar a sua união com ela. Para que nada faltasse à sua amada, ele providenciou um escudeiro que, de tempos em tempos, levava até o castelo todas as provisões que, eventualmente, a moça poderia ter. No retorno de sua viagem, o escudeiro aproveitava para trazer ao príncipe as notícias daquela a quem ele tanto amava e com quem um dia ele queria dividir o seu trono e o seu reino. No primeiro retorno, o jovem regente não aguentava mais de ansiedade, queria saber que mensagem a sua amada teria lhe enviado. Como a moça não sabia escrever, era o escudeiro que devia relatar o conteúdo do recado. Majestade, disse ele, a sua amada noiva alegrou-se muito com os vestidos e demais presentes que o senhor mandou para ela. Disse que tem muitas amizades perto do castelo e que todas as noites dá uma festa para vários convidados e que está tudo muito bem. No segundo retorno, a mensagem não havia mudado muito. Disse novamente o escudeiro, Majestade, a sua noiva continua muito feliz. Disse que usou o vestido novo que o senhor deu para ela no casamento de uma pessoa da aldeia local. Comentou também que não vê a hora de participar de outras festas ainda maiores no palácio de vossa soberania. E por fim, ela solicitou que enviasse mais dinheiro para que ela pudesse comprar especiarias de um burguês que eventualmente aparece na região oferecendo produtos que ele traz da Índia. Depois de várias indas e vindas, sempre trazendo recados semelhantes a estes, o príncipe enviou o escudeiro com uma forte mensagem para aquela bela moça. A mensagem dizia assim: Querida, esta é a última vez que envio meu escudeiro com o fim de trazer-me notícias suas. Junto com ele vai um pouco de ouro e provisões para que você possa deixar esse meu castelo e voltar para sua terra. Sinto ter tido de romper o nosso compromisso, mas não posso mais ter por noiva alguém que não sente saudade de mim. Jesus também deixou-nos no mundo provisoriamente até que possa voltar para levar-nos ao seu reino. Para que nada nos faltasse, ele enviou o Espírito Consolador, que cuida de nossas vidas e eleva a Deus as nossas preces. Do mesmo modo que a jovem da história, alguns se deleitam em ficar pedindo coisas. Seu grande anelo está no materialismo, nos bens que a vida oferece. Em momento algum, eles parecem saudosos de Cristo. Seu coração não pede para Jesus voltar. E você, como está em sua relação com o Senhor? Você deseja a volta de Jesus?